Amados irmãos e irmãs, estamos meditando na nossa novena sobre a oração. Creio que já é do conhecimento de todos vocês. Hoje já estamos na quarta noite de nossa novena. E creio que o conceito de oração também já foi aqui refletido. Por isso não quero tanto me ater hoje a conceituar a oração, porque todos vocês já são pessoas de oração e sabem o que significa. Me atendo ao nosso subtema de hoje, que é um parágrafo do Catecismo da Igreja 2564, que nos diz o seguinte: a oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. Primeira coisa que quero convidá-los a refletir neste subtema que nos fala da oração como uma aliança estabelecida entre Deus e o homem. Então, primeira coisa que quero exortá-los é compreendermos de onde vem a oração. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que se expressa em todo o nosso ser. A própria liturgia da missa, ela revela isso. Nós oramos com todo o nosso corpo, com gestos, palavras. Todo o nosso corpo, ele ora, falando, manifestando, se dirigindo a Deus. Entretanto, há um lugar em especial que é chamado de sede ou casa, de onde brota a oração, chamado de casa da verdade no ser humano, e este lugar é o coração. A oração deve, mesmo expressando-se em todo o nosso ser, mas ela deve brotar do coração. Então esta é a primeira coisa fundamental na nossa reflexão, que quero que todos vocês acolham, compreendam. A oração deve vir do coração, deve brotar do coração, porque o coração é aquele lugar de onde de fato manifestamos os mais sinceros e verdadeiros sentimentos que possuímos. A oração como aliança. Quando falamos de aliança, precisamos entender que significa estabelecer um pacto. Quando oramos, estamos estabelecendo um pacto, um compromisso. Estamos constituindo uma relação sincera, verdadeira. Estamos, de fato, assumindo uma responsabilidade com aquele a quem nós nos dirigimos. Oração como aliança, pacto, comunhão, compromisso. Portanto, nós devemos
quando nos colocamos em oração, ter uma postura de gente sincera. Não pode ser apenas palavras que brotam dos nossos lábios. Não pode ser apenas uma motivação, um ânimo, um entusiasmo que fomos tomados, mas uma verdade sincera que nasce, que emana da sede da verdade que é o nosso coração. Uma atitude sincera de quem quer constituir uma aliança, de quem quer estabelecer um compromisso, de quem está falando a verdade, de quem está sendo sincero, de quem quer realmente estabelecer um pacto com Deus. Em outra passagem da Sagrada Escritura, quando falamos, podemos, por exemplo, usar como referência o matrimônio. Jesus, que constitui esse santo sacramento, nós temos os esposos, carregam nos seus dedos aí uma aliança, símbolo de compromisso, símbolo de responsabilidade com aquele pacto de amor assumido. Assim também, quando nos colocamos em oração, nós estabelecemos uma aliança com Deus. É como um matrimônio, é uma relação sincera, que vem do coração, ou seja, da sede da verdade e do amor. Talvez aí está a explicação para muitas orações vãs. Talvez aí está a explicação para muitas orações que não chegam ao coração de Deus. Porque falta uma sinceridade, falta uma verdade, falta um compromisso sincero da nossa parte. Porque não há uma verdadeira atitude esponsal, como Jesus assim nos trouxe essa imagem de relação conosco, a igreja. Ele é o noivo, a igreja é a sua noiva. Ele é o esposo, a igreja é a sua esposa. Há uma aliança de amor verdadeiro e sincero. Então, cada vez que nós nos dirigimos a Deus em oração, precisamos, como a noiva que deseja, que quer encontrar-se com seu amado, que quer viver esta relação profunda de intimidade e amor, que se confia a Ele. É muito bela esta imagem da oração como aliança, porque quer nos ajudar a ter uma postura cada dia mais sincera e comprometida com Deus, quando nos colocamos diante dEle, quando nos dirigimos a Ele. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem em Cristo. Por que em Cristo? Entre Deus e o homem em Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, é justamente Deus que ora. É interessantíssimo isso. Cristo é Deus que ora. Por quê? A oração é uma necessidade humana. Jesus, enquanto Deus, que vivia na presença do Pai, ele não orava, não precisava orar. Por quê? Porque ele vivia a plenitude das maravilhas celestiais. Mas a partir do momento em que ele se fez homem, ele precisa orar, ele precisa estar em constante sintonia com o Pai.
Por isso a oração cristã é uma aliança entre Deus e o homem em Cristo. Cristo, esta presença de Deus no meio de nós, para constituir esta relação direta, sincera, esta aliança de amor conosco, tornando acessível a nós, mais pertinho de nós, manifestando de forma direta e concreta o seu amor, para que nós possamos nos entregar nesta relação fundamental. Jesus nos ensina o que é uma aliança verdadeira de amor com o Pai. Jesus é o modelo para nós. Por isto, esta aliança da humanidade com Deus se dá em Cristo, porque é Deus homem, enquanto o homem necessita orar, porque ele viveu toda a experiência humana, a única exceção é o pecado, que ele não experimentou. Então ele viveu a experiência humana para nos ensinar, nos educar. Ele assumiu esta condição frágil e limitada para justamente nos instruir nesse caminho de aperfeiçoamento. E assim, amados irmãos e irmãs, eu vos exorto a algo que carrego como uma regra na minha vida de cristão. Isto é um ensinamento que eu aprendi com um diretor espiritual que tive no seminário, um padre italiano, que foi nosso diretor espiritual. Ele repetia tantas vezes com a gente, e na ignorância e limitação espiritual, às vezes a gente não consegue entender a profundidade das coisas. Mas depois Deus, como o Senhor disse, muitas coisas vocês não entendem agora, mas mais tarde vai entender. Então a gente vai vendo que de fato isso acontece mesmo na vida. Tem coisas que a gente só vai compreender mais tarde, quando tiver uma maturidade maior. E Padre Vitório por muitas vezes dizia para nós, diante de muitos conflitos, de muitas situações, de muitos questionamentos que faz parte do curso da nossa vida cristã, ele dizia, olha para Jesus. Ele me deixou, muitas vezes parecia de castigo, mas não era, lá na capela, de joelho, só olhando para Jesus crucificado. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu não aguentava mais esse olha para Jesus. E depois eu fui entender que é onde está a resposta. É a fonte de toda a sabedoria. É o modelo, é o referencial. É aquele que realmente preenche, realiza. É a fonte de toda a sabedoria, de todo conhecimento, de toda a graça, de toda a força. Então a nossa vida de oração também, e uma oração especificamente naquilo que nos exorta o subtema de hoje, enquanto uma aliança com Deus, para vivermos tal qual é necessário olhar para Jesus, porque ninguém como Ele viveu tão perfeitamente uma relação tão sincera e tão fiel com o Pai. Portanto, olha para Jesus, aprende com Ele, aprenda com Jesus a orar, a estabelecer uma relação sincera, verdadeira com Deus, vosso Pai. O nosso subtema ainda ressalta que a oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. Mas nós, para orarmos muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não sabemos orar direito. A própria palavra de Deus vai nos dizer que não sabemos, muitas vezes, rezar.
E por isso é necessário pedir ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio. Nós precisamos compreender que a oração, ela não é uma iniciativa humana. Não sei se vocês observaram, o subtema diz: a oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem, e não entre o homem e Deus. A iniciativa é de Deus. Entre Deus e o homem. É Ele quem nos atrai. Nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos o que pedir. É Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos dá a lucidez, o conhecimento, o entendimento, quem nos educa, quem nos ensina. É Deus mesmo em nós. Toda a iniciativa é de Deus. Por isso, para que nós possamos nos tornar homens e mulheres orantes, nós precisamos nos abrir ao mover do Espírito, para que Ele nos eduque, nos ensine a fazer este caminho de construção de uma sincera e verdadeira relação com Deus. Aprender verdadeiramente a orar. Vós não sabeis o que pedir, diz a palavra de Deus. Mas recorra ao Espírito Santo de Deus, para que Ele realmente nos dê a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. Permita que Deus venha até o teu coração, te formar, te educar. Portanto, amados irmãos e irmãs, olhando para nossa Mãe Maria Santíssima, que não sabia o que é que Deus queria ali, como é que vai acontecer, como é isso, vejam, é assim mesmo, a iniciativa é de Deus, mas ela se abriu ao mover do Espírito, e Deus foi revelando tudo ao seu coração, Deus foi lhe conduzindo. Maria muita coisa não compreendia, mas ela confiava em Deus e foi deixando Deus lhe conduzir neste caminho. Façamos o mesmo caminho de nossa Mãe Maria Santíssima. Estejamos totalmente abertos de coração para que Deus nos conduza. Estejamos abertos cada dia mais, com toda a disposição da nossa alma, para constituirmos uma aliança sincera, verdadeira, de amor com o nosso Deus. Finalizo a reflexão dizendo a vocês, amados irmãos e irmãs, constituímos nesta vida muitas relações com os nossos pais, esposos, filhos, amigos. Constituímos relações de toda natureza, vida social. Todas têm o seu valor, todas têm a sua importância, mas todas são relativas, no sentido de que todas se acabarão, de que todas passarão. A relação fundamental, o amigo fiel, o companheiro da jornada para a eternidade é o Senhor. Por isso, seja um homem de oração. Estabelece a tua aliança com Deus. Não permita que nada possa quebrar este teu pacto com Deus. Que nada possa se impor a esta relação fundamental da tua vida. Deixa Deus te conduzir, como fez nossa Mãe Maria Santíssima, que assim tu também experimentarás na tua vida, como ela, as grandes coisas em teu favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.